Gente, a paz do Senhor, mais um dia aqui para vocês, fazendo leituras bíblicas aqui no canal para a sua edificação espiritual. Dando continuidade ao Evangelho de Lucas, farei o capítulo 12 agora. Vamos lá, que Deus te abençoe. Enquanto isso, as multidões cresciam até o ponto de milhares de pessoas estarem se atropelando e pisando umas nas outras. Então Jesus voltou-se para os seus discípulos e os advertiu: mais do que qualquer outra coisa, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou que esteja oculto que não venha a ser conhecido. Tudo que foi dito no escuro será ouvido na claridade, e o que se sussurrou dentro da casa será anunciado dos telhados para que todos ouçam. Amigos, não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Porém, eu lhes direi a quem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder de lançar a pessoa no inferno. Sim, eu repito, esses vocês devem temer. Qual é o preço de 5 pardais? Não são 2 moedinhas? Mesmo assim, Deus não esquece nenhum só deles. Ele também sabe até o número dos cabelos da cabeça de vocês. Nunca tenham medo, pois vocês valem muito mais para Ele do que muitos pardais. Eu lhes garanto, quem me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Porém, aqueles que me negarem aqui diante das pessoas, serão negados diante dos anjos de Deus. Aqueles que falam contra mim podem ser perdoados, mas os que falam contra o Espírito Santo não serão perdoados. E quando vocês forem levados à presença desses governantes judaicos e das autoridades das sinagogas, não se preocupem com o que dizer em sua defesa, porque o Espírito Santo lhes dará as palavras certas no momento oportuno. Então alguém gritou no meio da multidão: Mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir coisas assim? Cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm, porque o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bens que possui. Então contou esta parábola. Um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas. Com isso, seus depósitos ficaram cheios e ele não tinha mais onde colocar a sua colheita. O homem pensou no seu problema: o que fazer? Finalmente exclamou: já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores, assim terei espaço suficiente para guardar tudo. Depois eu vou descansar e dizer para mim: amigo, você guardou o suficiente para os anos futuros. Agora sim descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com tudo o que você preparou? Sim, assim acontece com todo aquele que junta riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, voltando-se para os seus discípulos, disse: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a vida quanto ao que comer ou com o corpo quanto às roupas para vestir. Porque a vida é muito mais importante do que comida e o corpo mais importante do que as roupas. Olhem para os corvos, eles não plantam, não colhem, nem têm depósitos para guardar seu alimento, e mesmo assim passam bem, pois Deus cuida deles. E vocês valem muito mais para Deus do que as aves. Além disso, qual é a vantagem de se preocupar? Que bem faz? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia sequer à vida de vocês? E se a preocupação não pode nem mesmo fazer coisas tão pequenas, qual é a vantagem de preocupar-se com coisas maiores? Olhem para os lírios, eles não trabalham nem tecem, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus dá essa roupagem para as flores que hoje estão aqui e amanhã desaparecem e são lançadas no fogo, vocês não acham que Ele proverá roupa para vocês, homens de pequena fé? Não se preocupem com o que comer e o que beber, não se preocupem com nada. A humanidade cansa-se em correr atrás da comida de cada dia, mas o Pai Celeste conhece as necessidades de todos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e Ele lhes dará todas estas coisas. Portanto, não tenham medo, pequeno rebanho, porque é uma grande felicidade
Para o Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem aos que estão em necessidade. Isto aumentará seus tesouros no céu, onde não há ladrão para roubar, nem traça para destruir. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Estejam preparados para servir e conservem acesas as suas lamparinas, para quando o Senhor voltar da festa de casamento. Assim poderão abrir a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Felizes os servos que estiverem prontos, esperando a volta dele. Eu lhes afirmo que ele colocará todos à mesa e se vestirá para servi-los. Ele pode vir às 9 horas da noite ou até meia-noite, porém felizes são os servos que o Senhor encontrar prontos. Lembrem-se disto. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, não deixaria arrombar a porta. Portanto, estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos se esperar. Pedro perguntou: o Senhor está contando esta parábola só a nós ou para todos? E o Senhor respondeu: estou falando a qualquer homem fiel e ajuizado, cujo patrão lhe dá a responsabilidade de alimentar os outros servos. Se o seu patrão voltar e verificar que ele fez um bom trabalho, haverá uma recompensa. Seu patrão o encarregará de todos os seus bens. Mas se o homem começar a pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a bater nos servos e servas e a gastar o tempo com festas e bebedeira, o seu senhor voltará sem aviso e o afastará do seu cargo de confiança e o castigará severamente. Aquele servo que conhece a vontade do seu patrão e não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitos açoites. Mas todo aquele que sabe que a sua conduta é má, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem foi confiado muito, desde muito mais será pedido. Eu vim lançar logo fogo à terra, e gostaria que já estivesse aceso. Há um terrível batismo diante de mim, e como eu me sinto aflito até que tudo se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, famílias inteiras se dividirão. 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais ficarão contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães ficarão contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras ficarão contra as noras e as noras contra as sogras. Então ele voltou-se para a multidão e disse: quando vocês veem as nuvens começando a se formar no ocidente, logo dizem: vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, vocês dizem: hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês interpretam o céu tão bem, mas não sabem interpretar o tempo presente. Por que se recusam a ver por si mesmos o que é correto? Se você encontrar com o seu acusador no caminho para o tribunal, procure resolver a questão antes que cheguem ao juiz, para que este não o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça não jogue na prisão. Porque se isso acontecer, você não ficará livre outra vez, enquanto o último centavo não for totalmente pago.